Olá pessoal, vamos para a nossa primeira aula do curso de Teoria dos Números. E hoje falaremos a parte introdutória, né? O conjunto dos números inteiros, que são o conjunto dos números inteiros, e módulo, certo? Então vamos lá. Lembrando que a teoria dos números o universo que vamos trabalhar é o conjunto dos números inteiros. Então, como sabemos, o conjunto dos números inteiros são eles, né? 0, 1, 2 e assim até o mais infinito, e 0, menos 1, menos 2 até o menos infinito. Esse é o conjunto dos números inteiros, como sabemos, né? Alguns subconjuntos importantes. O conjunto dos inteiros, com esse asterisco aqui, significa o conjunto dos inteiros não nulos, certo? Então, é todos os inteiros e o zero não vai participar, certo? Próxima anotação. Os inteiros não positivos. Os inteiros não positivos. Então, são eles 0, menos 1, menos 2, menos 3, certo? E assim sucessivamente. O conjunto dos inteiros não negativos. O conjunto dos inteiros não negativos são eles 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Certo? Lembrando que aqui o conjunto dos inteiros não negativos são quem? Os naturais, certo? Pois nós temos o 0, o 1, o 2, o 3 e esse conjunto é o conjunto dos números naturais. Só que nessa teoria, a gente vai dizer que o conjunto dos números naturais é a partir do 1, certo? Então é 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Mas aqui também alguns livros adotam que o conjunto dos números naturais é começando do zero, certo? Próxima anotação, conjunto dos inteiros não nulos, não positivos. Então perceba, o conjunto dos inteiros não nulos e não positivos. Então é menos 1, menos 2 e assim sucessivamente, certo? E aqui os naturais, né? O conjunto dos inteiros não nulos e não negativos, que vai ser 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. No caso aqui, vamos dizer que a gente vai trabalhar, dizer que os naturais vão começar a partir do 1, certo? Então são esses subconjuntos bastante importantes. Módulo. A definição de módulo é um módulo x é igual a x se x é maior ou igual a zero, certo? E menos x se x for menor do que zero. Algumas propriedades importantes. Primeira propriedade. O módulo maior ou igual a zero e o módulo de x igual a zero, o módulo de x maior ou igual a zero e o módulo de x igual a zero, se e somente se x é igual a zero, certo? Segunda propriedade. O módulo de x elevado ao quadrado é igual a x quadrado, certo? O módulo de menos x é igual ao módulo de x. O módulo do produto é o produto dos módulos. O módulo da divisão é a divisão dos módulos, certo? É a divisão dos módulos. Lembrando que aqui o y deve ser diferente de zero, obviamente temos um denominador aqui. Quinta propriedade. A soma dos módulos é menor ou igual do que a soma das parcelas dos módulos, certo? Então, se eu tenho aqui o módulo de x mais y é menor do que o módulo de x mais o módulo de y. Menor ou igual, certo? E o módulo da diferença é menor ou igual do que a diferença dos módulos, certo? Então, essas 5 propriedades aqui são bem interessantes. E essa é a nossa parte introdutória da teoria dos números. Dando continuidade, agora falando sobre relação de desigualdade dos inteiros, temos o seguinte: temos 7 propriedades interessantes sobre essas relações de desigualdade. A primeira delas diz o seguinte, lembrando que A, B e C pertencem aos inteiros, certo? A primeira delas diz o seguinte, que só temos uma das 3 possibilidades, ou A é menor que B, ou A é igual a B, ou A é maior que B, certo? A é menor que B, A é igual a B, ou A é maior que B. Segunda propriedade diz o seguinte, que A ao quadrado é maior ou igual a zero para todo A pertencente aos inteiros. A terceira diz o seguinte, se A é menor ou igual a B, então A mais C é menor do que B mais C. Ou seja, simplesmente eu posso acrescentar um C em ambos os lados pertencente aos inteiros, que vai permanecer o sinal dessa desigualdade. A quarta propriedade diz o seguinte, se A é menor ou igual a B, então o produto, ou seja, a gente pode multiplicar em ambos os lados por C, digamos assim, lembrando que o C é maior do que zero, certo? Então, se A é menor que B, menor ou igual a B, então AC é menor ou igual a BC, certo? Para o C maior que zero. E se o C for menor, para essa desigualdade aqui, se a gente multiplicar por um C menor do que zero, o que vai acontecer? Vai inverter o nosso sinal. Então, AC vai ser maior ou igual a BC. A quinta propriedade diz o seguinte, se C é maior que zero e AC é menor que BC, então
A é menor que B. Ou seja, simplesmente é como se a gente pudesse cancelar isso aqui, certo? Eu posso cancelar se o C for maior que zero, né? Essa linguagem aqui. A sexta diz o seguinte, é a mesma ideia, só que agora eu tenho C menor que zero. Então, o produto AC é menor do que o produto BC. Aliás, se C é menor que zero, AC menor e AC menor que BC, então A é maior que B, certo? O C agora é menor que zero. Perceba que inverteu, né? Inverteu nossa desigualdade. E a sétima, e não menos importante, é que se, aliás, um A é maior que zero, se somente se menos A é menor que zero, certo? São essas propriedades sobre as relações de desigualdade nos complexos.